Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Cena do Crime, do canal do YouTube e da TV Serra Dourada. Mais uma vez nós vamos falar de um caso que é marcante na história de Goiânia e de Goiás e do Brasil e do mundo também, que é o acidente com o Césio 137. Acidente que aconteceu aqui na capital do estado em setembro de 1987. Nós estamos há 39 anos dessa tragédia que se abateu sobre nós. Mas até hoje esse assunto é recorrente e muito ainda temos que falar sobre ele, até para que a gente possa evitar que algo tão terrível volte a acontecer. Este ano de 2026, nós vamos completar 40 anos dessa tragédia. Neste episódio, nós vamos falar sobre uma tarefa árdua que foi a de profissionais para poder trazer a informação do que estava acontecendo para a população naquela época. Você já imaginou, em 1987, ter que fazer a cobertura desse acidente, que era uma coisa inédita, que ninguém sabia do que se tratava e também como falar de algo que era tão desconhecido, perigoso e trágico. Dois profissionais que eu vou receber com muito prazer hoje aqui nesse episódio trabalharam muito para poder informar a população sobre o que estava acontecendo. São os colegas jornalistas Cassim Zaiden e Eliane Convém, a quem eu dou aqui as nossas boas-vindas e de pronto já agradecendo muito pela presença de vocês aqui para a gente poder falar sobre esse assunto que eu imagino que é um marco na vida profissional e pessoal de vocês, Começando pela Eliane. Seja bem-vindo. Obrigado, Eliane. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, colaborando com esse resgate histórico desse acidente que abalou as estruturas sociais, econômicas e políticas do estado de Goiás e da cidade de Goiânia. Cassim Zaiden, seja bem-vindo também. Obrigado, viu? Eu fico feliz de te ver. Que bom, obrigado. Sempre um prazer rever um amigo, obrigado, viu? Com certeza. Profissional da maior qualidade. E amigo ao longo de tempos que a gente foi consolidando isso. Prazer estar aqui. E, Eliane, inicialmente eu gostaria, e também do Cassim, as impressões de vocês, se vocês ainda se lembram bem, naquele dia, em setembro de 1987, quando veio à tona essa notícia que poderia se tratar de um acidente radiológico, ou então que era algo desconhecido, que as pessoas estavam passando mal, que a gente estava adoecendo, que estava indo para o hospital. Onde você estava, fazendo o quê? E a pergunta vai ser a mesma para o Cassim também, para que a nossa audiência possa entender como é que foi inicialmente aquela situação toda em setembro de 1987. Olha, na época eu estava concluindo o curso de jornalismo na Universidade Federal de Goiás pela manhã. Então, de manhã eu fui para a aula normal, tranquila, sem me preocupar com nenhum acontecimento catastrófico como foi aquele. A cidade estava normal. A vida normal, tranquila, a rotina de todos os dias. Então, de manhã eu fui à aula, assisti minhas aulas, e à tarde é que eu trabalhava na produção de uma emissora de TV aqui de Goiânia. Fui para a emissora, lá com meus colegas, os repórteres pegavam as pautas, iam para a rua fazer as reportagens, e nós da produção fazíamos pautas para o dia seguinte, o produtor da tarde faz pauta para o dia seguinte, pela manhã, e também pegávamos informações para abastecer os repórteres que estavam na rua, passar alguma informação para eles, e também informações para os editores que estavam editando as matérias e preparando as laudas do script do telejornal da noite. Então, o nosso trabalho na produção era esse. Mas muito serenamente, sem preocupação nenhuma, com algum acontecimento dessa envergadura. Cassim, era o mesmo roteiro seu ou parecido? Eu era repórter de uma emissora de televisão já há muito tempo. E cheguei de manhã, peguei uma pauta. Me deram a pauta, falaram, tem 4 pessoas internadas no HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais, que é para lá que ia pacientes com algum tipo de problema que pudesse ser contaminante. Então, essas pacientes tinham sido levadas para lá porque havia uma suspeita de que seriam contaminados por radioatividade. Eles ficaram lá até ser transferidos para o Rio de Janeiro. Foi para o Hospital Geral, depois para o Rio de Janeiro, para o Hospital Marcílio Dias. A gente também não sabia bem o que era isso. Houve um problema com essas pessoas, mas que problema é esse? É radiação.
tá bom. Você já Mas tinha pelo menos ouvido falar em radiação? a gente ouvia por conta. Eu sempre me interessei por ciência, e na escola a gente falava sobre bomba atômica, né, radiação, mas era uma coisa distante, uma coisa teórica, literária só. Na vida, porque você imagina numa cidade um acidente radioativo com um material que ele não tem cor, ele não cheira, não faz barulho, não causa nada imediatamente, quer dizer, é uma coisa doida. Então você fala assim, aqui tem um problema. Mas cadê o problema? Deixa eu ver o problema. Ninguém consegue mostrar porque a radiação é invisível, né? Mas ela é grave, mas é invisível. Então eu estava lá, eu fui lá para o HDT tentar entender o que é que estava acontecendo, qual era o estado de saúde desses pacientes internados lá. Eliane, e aí, como é que essas dúvidas todas começaram a ser descortinadas, ou seja, esclarecidas? Gente, nós estamos diante de uma tragédia atômica, de um acidente radioativo aqui em Goiânia. Isso demorou um pouco também, porque vamos lembrar que a gravidade do acidente também foi por conta desse período entre o fato dos catadores terem pegado essa peça, né, no antigo Instituto de Radioterapia, levado para um ferro velho, ter aberto e esse césio ter sido distribuído entre eles. E aí nós temos um espaço aí de quase 20 dias até que realmente o problema viesse à tona. Quando veio à tona, como é que também você recebeu essa informação e como é que você compreendeu isso? Sim. Eu queria lembrar que nós estávamos no ano de 1987. Na época, não tínhamos computador, nem internet, nem telefone celular. A produção, os produtores da emissora, como é que nós trabalhávamos? Com telefone fixo, lista telefônica, jornal impresso e revistas. E também nós tínhamos lá na emissora um departamento que chamava CEDOC, Centro de Documentação, onde tinha arquivos importantes, como o Cassim falou, pesquisas, estudos científicos sobre energia atômica, sobre radiação. Então, nós buscávamos esse material de arquivo para nos atualizarmos em relação à gravidade do problema. Outra dificuldade que nós tínhamos é que as fontes não estavam muito disponíveis, né, para ligarmos para marcar pauta, para marcar as entrevistas até e reportagens. Esclarecer o que estava acontecendo e marcar as entrevistas que os repórteres iriam ao local fazer, né? Então, o que nós tínhamos de contato? Era a Secretaria Estadual de Saúde, a Superintendência de Vigilância Sanitária, apenas esses dois órgãos. E eles já estavam muito tumultuados, porque toda a imprensa local, nacional e internacional estava em busca deles. Para você ter uma ideia, na redação nós tínhamos a Deja Moura, que era a única jornalista que sabia falar inglês. Então, quando os jornalistas de outros países ligavam, falando inglês, a gente chamava Deja. Deja, vem aqui, atende jornalista, explica pessoas não sabiam falar. Não sabiam falar inglês. Né? Eu sabia ler, mas não tinha fluência na fala de inglês. O mundo já estava sabendo e o já mundo já tinha querendo chegado informação. e já querendo informação. Eles ligavam para nós. A Deja que atendia esses jornalistas, né, e tentava esclarecer o que estava acontecendo ou passava o contato das autoridades. Nós não tínhamos em Goiânia a superintendência da CNEM, que é a Companhia de Energia Elétrica Nacional. Né? Existia em São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais. Em Goiânia nós não tínhamos. Veio o Júlio Rosenthal, o técnico da CNEM, fazer as primeiras averiguações e, muito depois, é que instalaram provisoriamente uma superintendência da CNEM aqui, para atender os jornalistas, né, principalmente, e as pessoas que estavam fazendo. Primeiro, verificando o grau de contaminação dessas pessoas. Você mostrou aí agora mesmo a imagem, né? Para mim, 2 imagens impactantes do césio, as pessoas de braço aberto e passando o aparelho para fazer a medição. Isso lá no Estádio Olímpico, né, que virou uma base para todo mundo fazer a ser medição checado, de radiação das né? pessoas. Aquela imagem impactante. Outra imagem impactante é da Leide das Neves, a primeira vítima do césio, já no Rio de Janeiro, abatida, doentinha, já assim próxima da morte, né? Para mim, as 2 imagens mais marcantes do acidente foram essas: a verificação de radiação dos moradores de Goiânia e a imagem da primeira vítima, que foi da Leide das Neves. Bom, a Eliane, assim, trabalhava internamente, né, na produção, tal, não saía para a rua, para a linha de frente. Ao contrário de você. Como é que foi isso? Como é que foi lidar com esse desconhecido e até a sua preocupação com o risco de contaminação? Porque eu imagino que a cada dia que se passava,
mais informações chegavam e mais a preocupação aumentava também. Como é que, logo de início, você e sua equipe, todos os profissionais, lidaram com essa situação, lidaram com essa informação? Eu, desde o começo, quando eu estava iniciando os trabalhos lá na área, eu comecei a desconfiar que havia um alarmismo muito maior. Não que a fonte radioativa não fosse perigosa, mas houve um alarmismo muito grande. Goiânia teve a infelicidade de ter um acidente radioativo logo após Chernobyl. Fazia um ano, mais ou menos, que havia ocorrido um acidente com a usina nuclear na Ucrânia, então, o pior do mundo, né? Quer dizer, ali foi um acidente de uma usina nuclear, em que o núcleo do reator fundiu, espalhou radioatividade no ar. Quer dizer, essa radioatividade andou por parte da Europa, então causou um pânico. Uma cidade toda foi isolada do mundo por conta do acidente. E a imagem que o mundo tinha era a imagem de Chernobyl. Aqui não, aqui foi um acidente que ocorreu com a ruptura de uma cápsula que tinha 12 gramas de césio. Era uma coisa pequena, essa cápsula estava envolta num cabeçote de chumbo. Eles, os catadores de material reciclável, viram no prédio que estava todo escombro, viram aquela peça e perceberam o valor financeiro que aquilo tinha. Levaram para o ferro velho do Devair, romperam aquilo aí, tiraram a cápsula, aí viram que tinha mais um metal dentro. Aí começaram a quebrar, quando quebrou apareceu aquilo ali, aquele césio que contaminou todo mundo. Mas eu comecei a achar, desde o começo, que havia esse alarmismo, que não era tão maluco quanto faziam crer, não só alguns técnicos, como a própria ignorância da sociedade mesmo. Desconhecia completamente o que era aquilo e ficou com medo. O desconhecido assusta. Até para vocês profissionais também. Eu estava lá todo dia, conversando com todo mundo todo dia e vendo o trabalho de descontaminação das áreas. Eu falei, mas aqui não está meio errado. E eu conversava muito com os técnicos, aprendi muito sobre física por conta dessas conversas. Tanto é que, se você analisar o acidente, que foi grave, não estou diminuindo a gravidade, não. Eu estou tirando, desbastando a periferia do acidente. Morreram 4 pessoas no acidente, contaminados com césio. O Devair, que era dono do ferro velho, onde a cápsula foi rompida, ele foi tratado e viveu mais 10 anos, graças a Deus. Poderia ter vivido muito mais. Então, 4 pessoas morreram diretamente pelo acidente. Outros adoeceram, foram tratados, tiveram vidas ruins. Claro, não estou dizendo que foi a vida boa. E pessoas que perderam as suas casas porque havia algum grau de contaminação nessas residências que precisaram ser demolidas e se transformaram em lixo radioativo que está no depósito em Abadia. Você imagina, 12 gramas de césio se transformou em 40 mil toneladas de rejeitos. É uma coisa maluca. Mas havia, né, Eliane, um medo muito grande do desconhecido, né? Apesar disso que o Cassim está falando, porque é diferente para quem é profissional e lida com a informação e tem a necessidade de se informar para poder reportar isso para a população. E por falar em população, a população só tem uma coisa a favor dela, o medo, né? E era isso que você percebia que na época a população tinha muito, era o medo do que estava acontecendo. Eu imagino que até entre os profissionais de imprensa. Sim, nós tínhamos muito medo da contaminação, da radiação, o que ela poderia fazer na saúde das pessoas. O Cassim lembrou muito bem, durante o acidente morreram 4 pessoas, né, logo depois, após o acidente. Mas até 2012 morreram 104 pessoas, que foi aparecendo problemas de câncer e outras degenerações no organismo, essas pessoas acabaram falecendo. Nós temos aqui, quantas pessoas foram contaminadas? 1.600 no total, né, na cidade de Goiânia. 1.600 pessoas foram contaminadas, mas fizeram um tratamento. Ou menos radiação, um grau menor de radiação. Fizeram um tratamento e conseguiram sobreviver, né? Mas 104 morreram até 2012 por causa do césio. Então, o medo era muito grande. Eu, por exemplo, que morava num bairro
mais distante do centro da cidade, o local, o epicentro do acidente era o centro, né? Rua 57, né? Ali. Então, eu que morava longe, né? Relativamente longe desse epicentro do acidente, eu tinha medo também, que a informação que nós tínhamos, que essa radiação andava no ar e ela tinha tomado conta de toda a cidade. Não sei se você vai chegar nesse ponto, mas já adiantando, que por causa do acidente, Goiânia foi praticamente isolada de todo o país. Sim. Principalmente socialmente e economicamente. Ninguém vinha para Goiânia, o medo, né, da contaminação. Afetou a indústria, a produção, agro, o comércio, foi todo afetado por causa do acidente. Ninguém queria nada de Goiânia. Eu me lembro que a Hebe Camargo, no SBT, teve que vir a público na abertura do programa dela para poder pedir para a população do país e mundial parar, né, de segregar e de ter preconceito contra a Goiânia, que o problema já estava equacionado, já estava resolvido, e que a cidade tinha que continuar e que as pessoas parassem com esse preconceito, né? Mas isso é fruto da desinformação, né? Que é isso que os jornalistas, como você, o Cassim, tentavam tirar da cabeça da população, né? Sim. Principalmente da de fora, né? Isso. Por meio das reportagens, e como você e o Cassim lembrou muito bem, a Rede Globo, na época, foi criado nessa emissora um núcleo de produção de reportagens nacionais apenas em 91. Estávamos em 87, nós não tínhamos um repórter de rede para fazer cobertura para emissoras que fazem esse telejornal nacional. Então, repórteres de outras emissoras, lá dos núcleos Rio de Janeiro, São Paulo, vieram para Goiânia fazer a cobertura do Ocidente, né? E esses repórteres também, nas matérias, já tentavam fazer a quebra desse preconceito, né? Que o problema estava sendo resolvido, estava fazendo a desintoxicação, né? A desativação das partículas do césio, lixos, os tratores com pá, escavadeira, iam lá nos lotes, né, Cassim, e entrava e tirava a terra. Tirava tudo, demolia a casa e tirava até a terra, né? Acho que 1 metro, 2 metros, tirava aquela terra ali, tudo isso levado para o depósito de Abadia de Goiás, tentando acalmar a população que, retirando esse material radioativo que contaminou a cidade voltava à sua vida normal e poderia seguir adiante. Esse medo do desconhecido ele é tão impactante que a gente vai lembrar de um marco desse ocorrido com o acidente do Césio 137, que é o enterro das 2 primeiras vítimas no cemitério Parque, aqui em Goiânia. A população, temendo que esses corpos pudessem exalar contaminação radioativa, não quiseram que esses caixões, que eram caixões de chumbo, enterrados em covas de concreto, depois cobertas por concreto, mesmo assim as pessoas acreditavam que isso não seria suficiente para evitar que outras pessoas fossem contaminadas. E nesse dia, todos os repórteres estavam lá no cemitério Parque fazendo essa cobertura. Nós vamos ver agora a participação do Carlos Dornelles. Na época, ele trabalhava na Rede Globo e ele estava aqui em Goiânia para poder fazer essa cobertura. Tem uma imagem na internet desse momento em que ele está lá dentro do cemitério, mostrando essa situação, a reação das pessoas que não queriam que esses caixões fossem enterrados lá no cemitério. Vamos ver. Quando o cortejo chegou aqui no cemitério do Parque, uma manifestação inesperada. Os moradores da região resolveram protestar contra o sepultamento das 2 vítimas da radiação nesse cemitério. Um grupo de moradores jogava pedras, gritava e tentava se atirar ao chão para impedir a passagem do cortejo. No meio de toda essa confusão, muitos moradores apoiavam o sepultamento nesse local. A polícia acabou com a manifestação e, com um cordão de isolamento, foi permitindo a chegada do cortejo. A operação de retirada dos caixões foi muito lenta. 8 homens puxavam o caixão com o corpo de Maria Gabriela Ferreira, que pesava mais de 500 quilos. Por dentro, ele tem uma camada de chumbo de meio centímetro de espessura. A tampa de madeira foi aberta rapidamente para que a família pudesse ver o rosto de Maria Gabriela por um visor. Para retirar o caixão com o corpo da menina Leide Ferreira, foram necessários 12 homens. O caixão era mais pesado, quase 700 quilos. A camada de chumbo era 2 vezes mais espessa e o caixão não foi aberto. Não havia visor porque o nível de radiação do corpo da menina é bem maior.
Dona Lourdes Ferreira, mãe de Leide, nem pôde ver o sepultamento. Não suportou e foi embora amparada. Um guindaste foi utilizado para levar os caixões até as sepulturas, que são mais profundas do que o normal e revestidas por 30 centímetros de concreto. Elas foram fechadas com outra camada de concreto de 30 centímetros. Durou mais de 2 horas o trabalho de sepultamento das 2 primeiras vítimas de um acidente nuclear no país. Que situação, né? Cassim, você não estava lá nesse momento, mas obviamente acompanhou tudo isso, né? Assim, e acompanhou as consequências, né? Desse apedrejamento, dessa reação. Tinham até políticos no meio Sim. lá também, liderando, né? Esse movimento contra esse sepultamento. Como é que foi isso que vocês acompanharam, mesmo que de longe? Foi um pânico. O pânico pela ignorância do que era o acidente, do que é que tinha causado esse acidente. Então, essa ignorância gerou todo esse pavor que você viu aí. Quer dizer, era um acidente que afetava a saúde, que colocava vidas em risco, e as pessoas, bom, eu quero me ver longe disso o mais rápido possível. Não dava nem para entender, até porque quem estava reportando estava entendendo também, estava tentando entender para poder reportar. Havia uma confusão, e essa confusão eu acho que continua até hoje, entre contaminados e irradiados. É uma coisa maluca, mas as pessoas que morreram, elas estavam contaminadas. Elas e é bom até a gente diferenciar, e eu queria que você fizesse isso, que é importante para a nossa audiência. Contaminado é quem teve contato com o césio mesmo, o irradiado é aquele quem que pegou. O irradiado é aquele que recebeu tá no ar, irradiação que está no ionizante. Ar, e você acaba recebendo, né? Os que fizeram tratamento de câncer usando essa cápsula de césio, quando existia o Instituto de Radiologia, os que fizeram tratamento de câncer foram irradiados, porque eles recebiam uma dosagem bem específica, definida pelos médicos, sobre o local no corpo que precisaria ser tratado o câncer que havia ali. Então, eles eram irradiados. Agora, quando romperam a cápsula e eles pegaram aquilo, que se encantaram com o brilho, porque a noite ficava azul, aquilo era o efeito ionizante do césio. O césio produz uma luz azul em razão das alterações que ele causa nos átomos dos gases da atmosfera. Ele emite uma luz azul. Então, aquilo chamou atenção, que coisa maravilhosa. Então, as pessoas que foram lá e pegaram o césio, caso lamentável da Leide das Neves, a garotinha, pegou aquilo ali, depois jantou, a mãe disse que ela comeu um ovo com a mão sem lavar, comeu. Quer dizer, então ela se contaminou por dentro. Então é uma coisa muito pior, porque o césio ele produz uma queima a partir de dentro do corpo. Então era isso que muitos que foram contaminados... Esse brilho azul que a gente está vendo aí, mais ou menos. Isso aí que encantou as pessoas. Né? Foi. Então, muitos que foram contaminados começaram a apresentar problemas alguns dias depois, porque a reação do césio era de dentro para fora. Então, aí começaram a aparecer feridas. Teve um dos contaminados que pegou um pedacinho de césio, colocou no bolso, que foi mostrar para os colegas dele, que ele achou tão bonita aquela peça, virou uma ferida na perna dele, desse tamanho. Ele não morreu na hora, morreu muito depois por conta dessa contaminação que era em alto grau. A gente que cobria, todo dia estava lá, quando a gente entrava nas áreas que havia contaminação, a gente recebia um cartãozinho que era afixado no macacão. Você andava nas áreas e você tinha um tempo para permanecer ali, porque era o tempo máximo de radiação que você podia receber sem problema algum. Então, todos que entravam nessas áreas levavam um cartãozinho que um técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear colocava aqui. Você tinha medo? Medo não, nenhum medo. Eu achava, preocupação? Não, eu estava interessado em saber o que era aquilo, como é que era aquilo ali. Então era uma curiosidade doida. Está na veia do jornalista. Queria ver. Eu entrava nas áreas lá. O que assustava também é que todo mundo que trabalhava nas áreas usava um macacão de plástico branco. Usava um capuz, usava uma máscara e usava uma bota amarela. Mas aquilo ali era para evitar que qualquer partícula de césio grudasse na sua roupa. Aquele material todo a gente descartava. Você usava só uma vez, inclusive os técnicos. Eles entravam nas áreas, tal, quando
terminava o trabalho, eles tiravam tudo aquilo e aquilo era descartado. Aquilo virou lixo radioativo, mesmo que não tivesse o menor grau de contaminação. De césio, né? Eliane, você obviamente não foi lá, né? Mas como é que foi para você lidar com essa situação desse enterro que é um marco também dessa história do césio, essa história lamentável? Sim. Queria só lembrar que, no primeiro momento, os técnicos prepararam um caixão para a Leide, que foi a pessoa mais contaminada, de fibra de vidro revestido com uma plaquinha de chumbo mais fina. Aí teve todo esse protesto, inclusive de outras autoridades. Aí sim que prepararam um caixão para ela só com chumbo e uma placa mais grossa, né, para tentar conter a radiação do corpo da menina. E teve todo esse protesto. A gente tem dois sentimentos. Um, de realmente, será que essa criança ser enterrada naquele cemitério, ela vai significar um foco de radiação que pode prejudicar outras pessoas? Uma dúvida menor. E um sentimento de muita dor da família que estava ali vendo a vítima, né, que é a Leide, a Gabriela, sendo enterrados, diante de toda aquela ignorância, daquele protesto, e eles nem poderiam chorar, viver o luto e chorar, a tristeza de perder aquelas pessoas. Então, esse sentimento pelas vítimas e pelas famílias da vítima, para nós, que éramos jornalistas, era um sentimento muito mais dolorido. Como é que você acompanhou isso naquele dia? Como eu sou produtora, estava na redação, eu acompanhei mesmo pela televisão, vendo as reportagens que foram filmadas, editadas e colocadas no ar, dentro do telejornal. Mas de muito profunda tristeza pelos familiares das vítimas. Cassim, hoje a gente está em outro tempo, né, da tecnologia para poder a gente trabalhar, né? Mas naquela época havia uma limitação muito grande. E eu queria que você falasse também, eu quero saber da Eliane também, sobre esses desafios técnicos da época para poder trabalhar, para poder cobrir tudo isso. Como é que era? O que havia de necessário existia para poder descontaminar as áreas, para poder atender o acidente radioativo de Goiânia. O que existia de mais moderno, a Comissão Nacional de Energia trouxe para cá, que eram os aparelhos para detectar a contaminação, os contadores Geiger, que era para detectar qual o grau de contaminação que havia, tanto na área específica onde a cápsula foi aberta, como também nos outros locais de Goiânia, onde supostamente parte da cápsula havia sido levada. Teve uma gráfica que ela usava chumbo para poder fazer os tipos gráficos. Ela derretia o chumbo e fazia. E ela comprava esse chumbo de ferros velhos daqui. Havia suspeita de que essa gráfica, no setor Urias Magalhães, se não me engano, havia comprado chumbo do ferro velho do Devair e que esse chumbo era da cápsula do Césio. Aí os técnicos foram lá, mediram, aí virou uma loucura, porque os impressos desta gráfica estariam contaminados, os técnicos da gráfica estariam contaminados. Aí foi a maluquice. Quem andou, ônibus por onde andou, a pessoa que transferiu. Então olha, a gente foi desdobrando. Como que um acidente desse pode gerar pânico e loucura, né? É por conta da ignorância, inclusive da imprensa, quando nós chegamos. E tem um fato que me marcou muito, eu achei assim exagerado demais. O presidente da Comissão Nacional de Energia veio e deu uma entrevista coletiva. Ele andou nas áreas, conversou com os técnicos, entendeu qual que era a razão daquele acidente, o que é que tinha causado o acidente. O presidente da Comissão Nacional de Energia, que era um militar, ele falou assim, esse acidente de Goiânia, eu tenho essa manchete do jornal Globo, esse acidente de Goiânia é mais grave do que Chernobyl. Eu achei muito, muito louco isso daí. Mas tudo bem, era uma autoridade, ele era físico nuclear, comandava a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E eu falei, bom, então vou botar uma manchete o que ele havia dito. Mas a gravidade se provou ao longo do tempo que não era aquilo. Esses números que a Eliane trouxe aí de pessoas contaminadas foi ao longo de um período bem longo mesmo, bem longo. Que pessoas foram contaminadas ou irradiadas. E teve um pouco de malandragem. Muita gente que não esteve lá deu um jeito de se envolver para poder obter benefícios que o governo se sentiu na obrigação de ressarcir as pessoas que perderam suas casas, aquelas que foram afetadas fisicamente por conta do acidente, receberam
recebem pensão até hoje, as que estão vivas. Quer dizer, houve um número muito grande de pessoas que também procurou alguma forma de se emiscuir nesse acidente. 3 anos depois que eu cobri o acidente, me apareceu uma mancha aqui, que eu fui a um dermatologista, ele olhou e falou, vamos extrair isso daí. Ele extraiu e detectou que era um carcinoma aqui. Eu nunca associei esse carcinoma ao período que eu trabalhei cobrindo o Césio. Né? E nunca fui lá para falar assim, olha, eu também sou um dos contaminados. Não. Câncer de pele num país tão tropical como o nosso, com tanto sol, é algo absolutamente normal. Então, não vinculei isso, esse meu mal pessoal, com qualquer ação que eu tivesse tido. Qualquer relação com o Césio, né? Ficou tão louco, Almir, tão louco, que veio o acidente do Césio, chamou tanta atenção do mundo, que veio um deputado do Partido Verde da Alemanha. Veio aqui, queria conhecer a área, andou por lá, e tinha Cicerone, tinha tradutores, e tinha tudo, e ele apavorado, preocupado. Ele deve ter levado para a Alemanha e para a Europa as informações mais malucas possíveis, porque ele era do Partido Verde e havia um alarmismo, e o Partido Verde europeu sempre foi contra a energia nuclear. Embora a França, 70% da energia dela é energia nuclear. Entendeu? Você não vê, acidente nuclear que teve foi em Fukushima, mas um acidente não causado pela usina, causada por um maremoto, causada por um tsunami. Não foi a usina que deu problema. A usina que deu problema foi Chernobyl. Foi um fator externo, né? Além dessa situação que o Cassim acabou de expor, Eliane, você falou um pouco já no início da nossa conversa dos desafios técnicos da época para o profissional de jornalismo trabalhar. Mas eu queria que vocês aprofundassem mais nisso. Assim. Hoje a gente tem uma capacidade muito maior com a internet, né, com o celular, com tudo que você tem à sua disposição e no real time você consegue dar informação, checar a informação e trazer para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor. Mas, na época, era muito difícil, né? Para poder você aproximar o fato da população sobre aquilo que estava acontecendo, né? Sim, nós, produtores, tínhamos muita dificuldade de acesso à informação, porque, como eu expliquei, não tínhamos internet, nem computador, nem redes sociais, nem o Google, né? O site de busca de informação. Não tínhamos acesso à informação digital. Então, nós tínhamos que buscar realmente telefone fixo, ligando para a fonte. Para achar a fonte, tinha que ir na lista telefônica, achar o telefone dele. Também tínhamos o CEDOC, o Centro de Documentação, com documentos anteriores, antigos, né? Não tinha nada novo. O novo que estava chegando era o que a gente sabia também, né? Os jornais noticiavam, naquela época do acidente, era o que nós estávamos convivendo na redação da emissora de TV também. Então, não tínhamos muito acesso à informação. Raramente, um produtor da emissora tinha, quando, por exemplo, tinha uma fonte. Por telefone não conseguíamos falar, era uma fonte importante, como o próprio superintendente, o presidente da CNEM, né? Não tínhamos acesso por telefone a ele. Aí era colocado um carro à nossa disposição, um produtor ia de carro lá na superintendência ou na vigilância sanitária. Para falar pessoalmente. Para falar pessoalmente com essa pessoa, com essa autoridade, conseguir levantar as informações para uma pauta, para uma nota, e também para fazer a marcação que o repórter depois ia lá fazer a reportagem e fazer a entrevista. Então, era muito limitado, nós não tínhamos muitos recursos tecnológicos para fazer esse levantamento de informação e chegar até as fontes principais que nós precisávamos entrevistar para esclarecer o telespectador sobre o que estava acontecendo. Cassim, desde que o mundo é mundo, que o homem existe, que a gente vive em sociedade, em comunidade, que existe a fofoca, a desinformação, seja por interesse ou por desinteresse, seja para informar ou para desinformar. Nós estamos na época hoje das fake news, né? Das notícias falsas. Naquela época também vocês lidaram com isso também, ou seja, as notícias falsas, aquela informação que gerava esse pânico do que vocês falam, também havia esse pânico gerado por conta dessas notícias falsas sobre o acidente? Sempre houve. Isso é do ser humano. Primeiro, tem aqueles que querem se exibir. Tem aqueles que têm um medo genuíno e usam essa ignorância como prova de que tudo que falam para ela está errado.
O Sarney, que era presidente da República, José Sarney, ele veio ao Goiânia numa visita improvisada. Ele decidiu um dia Inclusive, de me manhã... permite fazer um parêntese, Pois não. porque ele esteve em Porangatu, na minha cidade. Ele foi lançar a Ferrovia Norte-Sul em 1987, quando ele disse a célebre frase: doa a quem doer, custe a quem custar, a ferrovia será feita. Doeu, custou e não saiu. Saiu agora, na década de 2000 agora, e nem está totalmente pronta ainda. E eu me lembro muito bem que depois, lá de Porangatu, ele esteve aqui em Goiânia para se encontrar com o governador da época, que era o Henrique Santilo. Desculpa te interromper, mas era importante absolutamente, fazer isso. Só porque foi lá que eu me decidi ser jornalista. Vendo os colegas trabalhar lá em Porangatu, foi que eu decidi que eu ia ser jornalista também. Foi uma visita improvisada, ele veio para cá. Para você ver a respeito do medo, como todo mundo que entrava nas áreas contaminadas, o Sarney também vestiu um macacão branco, vestiu a botinha amarela, botou proteção no rosto e entrou nas áreas. E a gente acompanhou aquilo tudo, filmou tudo aquilo ali. Aí, quer dizer, era um cuidado que era comum para todo mundo que estava ali. Só que, quando a gente mostrou essas imagens, eu vi muita gente na rua falando, se não tivesse perigo, o Sarney não tinha vestido aquela roupa. Mas como? A roupa não protegia da irradiação. Se você tivesse uma fonte radiológica, mesmo com aquela roupa, ela te contaminaria. Aquilo era só para não trazer resíduos do Césio que, porventura, estivesse nas áreas que você passou. Era para isso, mas como botaram, eles pensaram que aquele era um macacão que protegia contra a irradiação. Até o Sarney está lá, até o Sarney está com medo, né? O presidente está com medo, eu não vou ficar. Então, todo mundo começou a ter medo por conta de deliberações próprias, irracionais, por falta de informação. Um mal, se imagina. Não, ele tem cheiro? Não. Ele faz barulho? Não. Ele vê, você vê, ele avisa não. Que está então, aqui, né? Claro que todo mundo ali, o dia todo, todos os jornais, todas as emissoras de televisão, emissora de rádio, aí vem o presidente da República, vem o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e a gente entrevistava quase todo dia técnicos para que eles dessem um panorama sobre que momento nós estamos da descontaminação. E sempre quando havia alguma informação mais relevante, quem falava com a gente era o Dr. José Júlio Rosenthal, que era um físico nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que veio e chefiou a equipe de físicos e técnicos que trabalharam na descontaminação. E ele sempre acalmava. Ele é uma pessoa, viramos amigos depois, uma pessoa super agradável, um espírito elevadíssimo. Tinha um conhecimento muito grande. Muito grande. Ele era muito respeitado na comunidade científica. E ele, tranquilamente, falava, não, olha, não tem esse perigo. Mas não adiantava. A impressão que as pessoas têm quando você diz isso, e olha que ele era um técnico, a impressão que muita gente tinha, estão mentindo. Isso daí... Porque tem a teoria da conspiração. Sim. Esses caras estão escondendo alguma coisa. E tem sempre os contrários também, né, Cassim? A gente sabe, né? Tem sempre os contrários. Né? Eu não quero que dê certo. Isso aí não é verdade, essa imprensa está mentindo. Sempre. Naquela época já tinha muito disso também. Tinha. Esse negócio a imprensa está escondendo, está desviando. Quantas manifestações populares eu cobri e colocava, e gente da manifestação estava reivindicando qualquer coisa, né? Era do PT, era do PCdoB, era daqueles partidos de oposição ao governo da época, e você ia cobrir aquela manifestação que andava pelas ruas da cidade, alguém, Cassim, você não vai colocar isso no ar porque não vão deixar. Olha bem, então, isso daí existe sempre, alguém que acha que tem uma mão invisível em cima, que mexe os cordões para que ocorra de maneira diferente daquilo que a pessoa quer. Claro que você sabe, nós sabemos, eu não nasci ontem, trabalho nisso há mais de 50 anos, eu sei que há interferência, porque a imprensa, e há interesses. Toda empresa de comunicação é uma empresa, tem interesses comerciais, interesses econômicos, políticos. A gente sabe, políticos. Então, mas o que dá para fazer, a gente faz. Sim. Né? Eliane, além de vocês dois, teve um outro colega também que trabalhou ativamente na cobertura, na época do acidente com o Césio 137, que é o Darcy Moreira. Inclusive, ele trabalhou
aqui na TV Serra Dourada. E a gente resgatou uma entrevista que ele deu aqui para o Jornal do Meio-Dia da TV Serra Dourada, quando o acidente completou 30 anos, o acidente com o Césio 137. Nós vamos colocar agora as impressões dele sobre o que ele viu, o que ele vivenciou, inclusive parte de uma reportagem que ele fez quando o acidente completou 3 anos. Vamos ver. Eu era estagiário da rádio e nós ficamos sabendo que tinha acontecido alguma coisa muito séria. E eu fui numa coletiva com o governador Henrique Santilo, mas já havia vazado de que era alguma coisa grave, não sabia o que era, mas naquela coletiva o governador teve a impressão que eu era integrante de equipe de reportagem de São Paulo, que estava cheio de jornalistas. A coletiva tinha já 50 jornalistas. E não era, eu era daqui, e nesse momento aí o diretor da TV Goiás viu que tinha uma demanda por informação, eles não conseguiam cobrir, e eu fui contratado, era estudante de jornalismo, fui contratado como repórter da TV Goiás e passei a cobrir diariamente a questão do Césio, passei a conviver com aquilo intensamente. O governo, na verdade, tentava disfarçar aquela situação para evitar, mas quando as pessoas começaram a morrer em série, chegava do Hospital Marcílio Dias no caixão, foi gerando uma situação incontrolável. Aquelas filas de pessoas dentro do Estádio Olímpico para ver se eram irradiadas. Toda a situação foi desenhada com a aparência de algo realmente que era muito grave. O dia 29 de setembro ficou marcado como a data em que o acidente foi divulgado pela primeira vez. O aparelho foi retirado daqui por Roberto Santos Alves e Wagner Mota. A primeira parada do Césio, antes de seguir para o Ferro Velho, onde a cápsula foi aberta, foi na Rua 57, no setor central. A gente vai trazendo à tona essas memórias com os colegas que estiveram lá nessa época, e é bom até a gente reportar aqui para o nosso telespectador que nem a TV Serra Dourada existia em 1987. Ela foi criada 2 anos depois, em 1989, e começou, então, essa trajetória também de contar essa história. Por falar em trajetória, Eliane, eu gostaria de saber de você e também do Cassim, da dificuldade que era lidar com a comoção das pessoas, né? Porque eu estou nas ruas há 30 anos já também, cobrindo fatos parecidos como esse e, assim, a rotina do dia a dia. E a gente sabe o quanto que é difícil lidar com a emoção das pessoas, com a comoção das pessoas quando elas estão envolvidas em algo tão grave quanto foi o acidente com o Césio 137. Era perceptível isso? Era difícil lidar como profissional também com essa situação, porque você estava lidando com vidas, com emoções, com sentimentos e com pessoas que tiveram a vida transformada de uma hora para outra por conta de descobrir que havia em Goiânia um acidente tão sério como esse. Sim, tanto os funcionários da emissora, nossos familiares, amigos, sabendo que nós éramos jornalistas e que tínhamos um acesso meio que privilegiado à informação, pelo menos em primeira mão, para depois repassar isso ao público, eles sempre nos perguntavam o que está acontecendo, é muito grave mesmo, e lidávamos com essa emoção, pessoas chorando, pessoas muito comovidas, preocupadíssimas, né, com a situação. Então, a gente tentava realmente, como o Cassim disse, acalmar essas pessoas. Até onde nós temos informação, o acidente está sendo controlado, contido, para que não prejudique o maior número de pessoas das que já foram irradiadas ou contaminadas. Eu queria só destacar aqui que nós tivemos 2 momentos de protesto em Goiânia, que foi, primeiro, foi o cemitério, a Lady Gabriela, o enterro das 2 lá, teve todo esse protesto, né? E ainda mais que tinha acabado de acontecer, faltava muita informação, havia muita ignorância do povo, dúvidas, né, do povo em relação ao que estava acontecendo. Um outro momento que nós tivemos protestos foi quando a cidade de Abadia de Goiás foi escolhida para sediar o depósito do lixo Ninguém queria também. Atômico, radioativo, ninguém queria. Teve protesto dos moradores, até de Goiânia, porque Abadia é bem próximo de Goiânia, né? É uma cidade aí da região metropolitana da capital. Então, nós tivemos essas Não era nem duas... cidade. Não, era um povoado, Era um distrito de Goiânia. Já foi emancipada em 88 com a Constituição de 88. Isso mesmo, era distrito ainda. Então, houve essas 2 situações assim, de mais alarme, de mais descontrole emocional da população, tanto lá no enterro da Lady da Gabriela,
como também quando foi escolhida essa área de Abadia de Goiás para sediar o depósito do lixo atômico. Então, nós tínhamos que lidar com isso, tentar esclarecer, tentar acalmar a população para que não houvesse tanto transtorno assim entre as pessoas. Essa comoção ela até interfere, né, Cassim, no trabalho da gente, né? A gente fica entre a cruz e a espada, entre o profissional, né, que é aquela necessidade de você informar, de você levar a informação, e o emocional, que é aquilo que você está diante de uma vida, de um ser humano que teve a sua realidade, a sua vida transformada naquela situação toda que ela está vivendo, né? Eu imagino que também foi muito difícil lidar com tudo isso, né? Havia um preconceito contra Goiânia, contra os produtos de Goiânia, produtos de Goiânia artesanais que foram levados para uma feira do Rio de Janeiro, não puderam ser exibidos porque eram de Goiânia. Então teve uma reação lá, Feira da Solidariedade, da Fraternidade, um negócio assim. Produtos goianos foram rejeitados por conta do preconceito. Eu, tempos depois de cumprir o SESI, eu estive em São Paulo, eu fui na Globo, né, e trabalhando por lá, os caras que estavam comigo no carro, você é goiano? Não, o goiano está contaminado. Porque havia um preconceito de que havia Goiânia, parece que Goiânia estava luminosa, só ela sozinha. Quando você passava na rodovia, você via uma cidade luminosa, irradiando. Era o tamanho do preconceito. Uma coisa que me chamou a atenção, além da dor das pessoas, é perder memórias. O que você tem hoje, arquivado, as suas fotos, os seus diplomas, tudo da sua família, tudo, de repente você perde isso daí, você perde a sua memória. Me chamou a atenção um trabalho que os técnicos fizeram. Nas casas que seriam demolidas, eles tiraram essas coisas e descontaminaram para poder devolver para as famílias. Porque as casas foram demolidas, o chão foi rapado, árvores foram cortadas, cachorros móveis, foram... tudo, né? Tudo. Móveis, tudo. Cachorros foram sacrificados, galinha, tudo que vivia naquele pedaço, tudo isso virou lixo radioativo. E o material, para que, quando a casa fosse demolida, não virasse lixo radioativo, os técnicos tiveram essa preocupação de descontaminar materiais que eram parte da memória dessas pessoas. Porque essa imagem do primeiro dia, quando vieram os técnicos e as pessoas foram levadas lá para o estádio, né, o estádio Olímpico e o Rio Vermelho, e formou aquela fila porque todo mundo estava preocupado. Será que eu estou contaminada? E o contador Geiger parece um revólver, porque ele tem, atrás dele, ele tem um ponteiro que mede o grau de contaminação. Então, você apontava aquele revólver para todo mundo e passava. Você dava a impressão que você estava fazendo alguma coisa muito séria com a pessoa. Não, você só estava medindo se tinha ou não tinha radiação. Contaminado ou irradiado, porque o ponteiro atrás mexia. Mas aquela fila, grande do jeito que estava, porque todo mundo com medo. O cara que passou na rua 2 quarteirões depois da 57 ficou com medo também. Então estava todo mundo lá. Então vem aquele revólver, e aquilo dá um preconceito, um medo de todo mundo. Ah, olha, ela é da 57. Não, ela é de perto, ela é do mercado popular. Quer dizer, foi uma coisa muito ruim para as pessoas, foi ruim para a Goiânia, mas teve uma solidariedade brasileira. O Chacrinha veio aqui fazer um show. Chacrinha fez um show de solidariedade. O Moacir Franco fez uma música para Goiânia, o Ivan Lins fez uma música para Goiânia. Quer dizer, houve de alguma forma, comoção nacional. Um movimento contrário, né? Para ajudar a Goiânia, porque estava muito ruim. Até produtos das indústrias goianas tinham resistência lá fora. Para a gente ir para o nosso final, nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber de cada um de vocês rapidamente que lições que esse acidente deixou para vocês como pessoa e como profissionais, Eliane? Como pessoa, é que nós devemos ter muita solidariedade, empatia com toda a população, com os moradores, num momento como esse. Acolher as pessoas. E como profissional, é a necessidade do estudo constante, a atualização constante, porque a qualquer momento pode acontecer um acidente como esse, ou pior, ou de outra natureza, e quanto mais informação o jornalista, o profissional, tiver, melhor ele vai informar a sociedade. É isso, né?
Cassim, e a sua impressão sobre as lições que esse acidente deixa? Eu comparei o acidente com o Césio com a pandemia. Muitas situações que eu vivi no acidente, eu vivi na pandemia. A desinformação, o medo, o pânico, porque também o vírus é invisível, não faz barulho, não tem cheiro, então você não vê. Você só sabe quando já Então, está contaminado, né? Os medos que eu vi das pessoas na pandemia foi o mesmo medo que eu vi no acidente com o Césio. Porque a palavra era a palavra de cientistas. Quando eles diziam alguma coisa, muitas pessoas não acreditavam que pudesse ser aquilo. E outros aproveitaram para fazer política em cima da pandemia, porque havia um interesse político, que foi terrível. Os técnicos diziam, não, o vírus, ele vive 2 horas porque ele só está no aparelho respiratório, ele não vive fora desse ambiente. Mas o medo era tanto que as pessoas passaram a usar luva, a compra Máscara. do supermercado traziam, botavam lá fora e jogava água. Quer dizer, olha a maluquice que foi, usava máscara até dentro do carro sozinho, como se o vírus estivesse caminhando pela cidade. Passava a mão em corrimão, não. Álcool para todo lugar, no corpo todo. Então, o pavor Foi bem parecido, para né? preservar a vida faz com que as pessoas se enlouqueçam. Então, havia procedimentos durante a pandemia que eram absolutamente irracionais. Então, assim como também no acidente com o Césio. E aí é que entra o jornalismo para que ele possa dar notícia sem partidarismo nenhum, de ideologia Sem lados, nenhuma. né? Ele tem que dar informação para ajudar a sociedade a entender o que está acontecendo, não para beneficiar A ou B. Eu lembro do sofrimento do governador Henrique Santilo por conta Que era das médico, acusações. né? Que era médico. Ele era médico, uma Sim. pessoa absolutamente correta, Correta. séria, um cara comprometido com o bem-estar da sociedade, mas ele era atacado porque ele era o governador, como se ele tivesse culpa pelo acidente, uma coisa que aconteceu. O Instituto foi demolido não, depredado num governo anterior, então deixaram aquilo lá. Então, ele foi acusado de tudo. E para tentar resolver o problema, por conta da pressão que ele sofria, ele gastou um dinheiro enorme, muito dinheiro, para poder rapidamente Para mitigar, atender. né, os efeitos disso, né? Eu estou pegando esse livro aqui para você rapidamente falar também, Cassim, que são as reportagens Cassim Zaiden, 1987. Inclusive, nós temos essas imagens para poder soltar aí agora, que é um compêndio, né, aqui das pautas, das reportagens que você fez Fiz em 87. naquela época, né? Muito bacana essa memória também, né? É um negócio, isso daqui, eu sou meio bibliotecário, meio biblioteconomista. Isso tem que virar eu livro, gosto de inclusive. arquivar. Então, todas as minhas reportagens, desde que eu comecei a fazer reportagem, eu fui arquivando por ano. Essa daqui são as reportagens de 1987. Tem muito release meu das matérias que eu fiz na cobertura do acidente. Muita coisa. Folheando isso daqui, eu fui recordando que eu já tinha até me esquecido. Isso tem que virar livro, viu? Com certeza, fica uma ideia aí. Gente, o nosso tempo terminou. Muito obrigado, viu, pela gentileza de ter vindo aqui ao nosso podcast nesse episódio para falar desse trabalho, dessa experiência de vocês na cobertura desse fato que é marcante e que a gente aqui, por meio Na Cena do Crime, está trazendo para a gente nunca esquecer, né? É importante a gente falar para a gente nunca esquecer e, como você disse, Eliane, para a gente poder sempre ir aprimorando, sempre construindo soluções e se informando cada vez melhor, né? Sim. Muito obrigado, viu, por ter vindo. É um prazer, foi um prazer participar, colaborar com os esclarecimentos e com esse resgate histórico muito importante. Cassim, de igual forma, muito obrigado. Eu, como você disse aqui, ao se apresentar, foi um prazer enorme também te rever, né? Você que é pai do Eduardo, nosso colega, nosso gerente de jornalismo aqui. A gente está sempre junto, mas, mais uma vez, encontrando aqui na gravação desse episódio do nosso podcast. Muito obrigado, viu? Bom revê-lo. Foi um prazer meu. Eu revi tantos amigos aqui, foi ótimo. Foi maravilhoso vir aqui participar e contar de um episódio que marcou a vida da cidade, a vida do Brasil e a minha vida profissional como repórter. Muito obrigado, gente, por terem vindo, realmente de coração, viu?
É isso, esse episódio de hoje fica por aqui. A gente com certeza volta a falar mais do Césio. Tem outras histórias para serem contadas ainda em relação a esse trágico acidente que provocou mortes e que deixou tantas vítimas aqui em Goiânia em setembro de 1987. E claro, mais uma vez eu peço para você estar inscrito no nosso canal do YouTube aqui da TV Serra Dourada. Acione também lá o nosso sininho para poder você ser informado sobre qualquer conteúdo que a gente posta aqui no nosso canal. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.